dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus possa abundar de forma grandiosa em nossas vidas, para que prosperemos sempre, continuamente, progressivamente, rumo ao reino de Deus, rumo à estatura de Cristo, que é o objetivo de todo aquele que acredita nas santas promessas do Senhor. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Hoje, quinta-feira, dando prosseguimento ao estudo da lição do livro de Romanos, falando sobre os religiosos, ou a hipocrisia dos religiosos, que Paulo aborda aqui no início do livro de Romanos, já preparando o coração da igreja lá em Roma, da igreja de Cristo na cidade de Roma, para lidar com essas questões, que é uma verdadeira armadilha para a fé. É o homem que é preso às religiosidades, às tradições, né? E acaba tendo a mente bloqueada para as boas novas do Evangelho. Paulo tem essa preocupação, né? Que também foi, obviamente, muito ensinada de forma abrangentemente, inicialmente, preparando os corações das pessoas para justamente a obra dos apóstolos que o Senhor enviaria para dar continuidade àquilo que ele já tinha iniciado, falando às multidões, diante dos grandes líderes, né, fariseus. E aqui Paulo vai abordar de uma forma ainda mais clara, numa linguagem ainda mais abrangente, mais demorada, mais detalhada, né? Tratando isso para a igreja que agora era composta por judeus e gentios. Havia ali uma união, né, de esforços ali, uma soma de esforços para que a igreja fosse um só corpo, né? Pessoas que vinham da tradição religiosa judaica e pessoas que vinham do mundo onde desconheciam toda a estrutura cultural, religiosa dos judeus, de onde vinham os cristãos, os discípulos de Cristo, né? Pois bem, vamos então aqui à nona pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: como Paulo exalta o homem espiritual e diminui o homem exterior, o homem carnal, né? Porque o homem carnal, ele só valoriza o homem exterior. Ele valoriza a roupa que a pessoa veste, a expressão corporal, a aparência, a beleza física, o dinheiro, os bens, a inteligência exposta, né, para fora, a forma eloquente como o homem fala. Geralmente se valoriza isso, né? Sempre como o homem exterior se apresenta. E aí ele vai dizer aqui em Romanos 2, versículo 28, ele diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Olha só, ele está dizendo que a circuncisão não é aquela que arranca apenas um pedaço de carne do homem. Veja só, isso era algo na cabeça do judeu preso à letra morta. Era algo inaceitável. Como é inaceitável hoje você falar para qualquer pessoa que está preso, por exemplo, à letra morta na internet, que vai dizer o discurso sem noção, dizer assim: olha, nome, usando aquela questão, né, na internet,
O nome Yahvé, Iau, Yahweh, Yahu. Olha, eu estou preso à letra morta e não se traduz, não se fala o nome de uma pessoa diferentemente da fonética ou da escrita em outra língua, não se traduz, não se muda o nome das pessoas. As pessoas presas à letra morta. E tem muita coisa ainda dessa tradição judaica, aquele que as pessoas chamam de doutrinas judaizantes. Eu diria que seriam doutrinas religiosas, onde as pessoas só veem a superfície da letra, não são homens e mulheres espirituais. Estão brigando na internet aí por causa disso. Que não pode dizer mais o nome Jesus, que não pode mais falar a palavra Deus, assim, mas é de um nível de irracionalidade tão grande, uma irracionalidade tão grande, parece que eles não leram a Bíblia toda, parece que eles não examinam o importante dessa dicotomia do homem exterior para o homem interior, da coisa espiritual e da prisão à letra morta. Aí Paulo chega e diz assim, não é circuncisão, mas está lá no dicionário que diz que não pode traduzir o nome, no nome na língua hebraica para a língua grega, a pessoa não pode ser chamada de outro nome numa outra cultura, numa outra fonética, mesmo tendo o mesmo significado. Você não pode mudar isso. Na cabeça deles é assim. Aí Paulo fala assim, não esteja preso às coisas superficiais, às coisas exteriores, à superfície da letra morta, por exemplo. Agora, aí o judeu vai lá para o dicionário e vai ver a definição, o conceito do que é circuncisão. Ele vai dizer lá. Se você for para qualquer dicionário, ele vai dizer, olha, é quando o médico, por exemplo, pega o órgão sexual masculino, a pele excedente sob a glande do órgão sexual masculino, aquele corinho, né, como alguns falam vulgarmente, o médico vai lá e corta aquele pedaço ali, para que a glande do órgão sexual masculino esteja mais livre, seja mais saudável, né? Para que o homem não tenha guarda ali de resíduos, né? Que o próprio corpo produz, essas glândulas produz, né? Para que o homem seja mais saudável. Não é que o homem seja obrigado a fazer uma circuncisão se ele toma banho todo dia, se lava todo dia, ele é bem asseado todo dia, ele nunca vai ter problema de saúde no seu órgão sexual e nem vai transmitir qualquer doença para sua esposa, né? Etc, etc. Olha que beleza. Mas aí o homem preso à letra morta, ele vai dizer assim, não admito o que Paulo está dizendo, porque qualquer pessoa sabe que a circuncisão é um sinal exterior, é feito na carne. Aí Paulo está falando, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque a circuncisão, ela foi dada como um sinal físico, mas o objetivo dela não era ficar no físico, era ir para o espírito, era para o homem olhar todos os dias para o seu órgão sexual, quando ele for fazer as suas necessidades fisiológicas, o vulgar xixi, quando ele vai fazer o xixi no banheiro, ele vai olhar para o seu órgão sexual e aquele sinal, aquele pedaço de pele cortado ali, todo dia ele vai se lembrar que ele fez um pacto no fundo do coração e não no órgão sexual, de que seria fiel a Deus em todos os seus mandamentos. Então é um sinal que se vê no físico, mas se entende no espírito que é algo para obedecer a Deus. E aí, quando Paulo fala isso, os homens espirituais vão entender a mensagem bíblica que está no âmbito do espírito e não no âmbito do homem exterior, do homem carnal. Então, para muitos crentes que não têm o Espírito de Deus, para eles... Vamos dar continuidade, meus amados, aqui à próxima questão, a 10ª questão, que diz assim: o judeu, para Deus, é segundo a fé, segundo o Espírito.
ou é segundo a carne, segundo o DNA? Olha que pergunta, não é? Que pergunta interessante. Para muita gente que examina isso aqui, quando ele lê a palavra judeu, ele tem dificuldade de entender. É como se Paulo estivesse escrevendo essa carta aqui, Romanos, que para eles não é Novo Testamento, né? Aquilo que eles chamam de Novo Testamento, porque a Bíblia não tem esse negócio de Novo Velho Testamento, não. A Bíblia é escritura sagrada, do Gênesis ao Apocalipse é escritura sagrada, mas os homens inventaram isso, né? A igreja medieval inventou isso. E para outras pessoas de mente fraca, com a mente completamente ignorante, acha que Novo e Velho Testamento são duas partes das Escrituras. De Gênesis a Malaquias é o Velho Testamento, de Mateus a Apocalipse é o Novo Testamento. Ignorância isso. Porque Novo e Velho Testamento não tem nada a ver com Escritura. Novo e Velho Testamento tem a ver com a condição carnal transferindo para a condição espiritual. Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança. Velho Testamento, Velho Pacto, Velha Aliança está se referindo a coisa física transferindo para a coisa espiritual. Está lá escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Lá em Jeremias 31, Hebreus 8, versículo 12, vai estar lá dizendo: eis que farei uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento com o meu povo de Israel, o povo de Judá, escrito no livro de Jeremias. Aí ele vai dizer: em que eu pegarei as minhas leis, as minhas escrituras, a minha revelação, a minha palavra e colocarei no vosso entendimento. Isso é Novo Testamento, não é um pedaço de papel, escritura, nem grupo de livros. Mas a igreja colocou na cabeça desculpe a expressão, de pessoas alienadas por um sistema que estão repetindo essa reza há centenas de anos e não conseguem enxergar. Como é que esse povo vai entender a vontade de Deus? Falando sempre a vontade do homem? Pois é, tem gente que está falando isso por aí ainda até hoje. Pastores importantes, doutores, PhDs, ensinando essas bobagens que só impedem as pessoas de enxergarem a verdadeira doutrina bíblica, o que o texto bíblico está dizendo. Pois é. Aí não vai entender coisas simples. Por exemplo, aqui quando ele fala aqui, olha, o judeu, se eu falar preso à letra morta o termo judeu, eu vou ficar contra a etnia dos judeus, o povo judeu que mora lá em Israel, por exemplo, e judeus espalhados pelo mundo todo. E aqui o texto bíblico não está falando contra a etnia do povo judeu. Não é para nós cristãos ficarmos com raiva do povo judeu, porque eles são tão servos de Deus, se converterem à verdade bíblica, quanto qualquer um. Paulo não está contra o seu próprio povo, porque Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Paulo não está contra a sua própria raça. Paulo não está contra ninguém. Se Paulo fosse contra alguma etnia, ele era contra os gentios, que não tinha nem contato com a palavra de Deus, que não conhecia nada, mas os judeus já têm essa vantagem de conhecer a palavra de Deus. Então nós hoje, quando lemos o livro de Romanos, né, para aqueles que dizem que Romanos é o Novo Testamento, está em vigor, para essas pessoas é como se não tivesse em vigor. Porque se Paulo está escrevendo só para o judeu, não serve para mim, hoje, que sou cristão. Claro que Paulo, quando você lê judeu aqui, você entenda o seguinte: judeu quer dizer homem religioso. E quando você lê gentil ou grego, você vai entender o homem mundano que não tem conhecimento da Bíblia, que não tem intimidade com a Bíblia, que já não leu a Bíblia. É isso que ele está querendo dizer. Então o livro ele é sempre atual, porque ele está usando uma exemplificação do seu tempo real, mas o homem não mudou, o homem é o mesmo. Esta palavra cabe a todo ser humano em qualquer época. Porque a estrutura do homem, carnal, espiritual, é a mesma, né? Então ele vai dizer o seguinte aqui, ó, na pergunta 10 aqui: o judeu para Deus é segundo a fé, segundo o espírito, ou é segundo o DNA, segundo a carne, que era supervalorizada pelo religioso daquela época. Vamos ver aqui. Como é valorizado hoje o sujeito diz assim: eu sou crente. Aí ele pergunta logo: qual é a tua igreja? Porque ele supervaloriza a placa, supervaloriza. Quanto tempo tu está na igreja? Olha, eu já sirvo há 50 anos e sou diácono. Aí já é uma carteirada, né? E as pessoas já dão um valor maior do que o outro. Às vezes o outro que acabou de conhecer Jesus ali
é muito mais santo do que aquele que está há 50 anos. Justamente é isso que Paulo está trazendo. Aí Romanos 1, 2, 29 diz: não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada e a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que coisa linda o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, para os espirituais, que não são judeus apenas no DNA, não corre nas suas veias apenas o sangue, o DNA, a genética de Abraão, mas no seu espírito, na sua mente, reside a mesma fé de Abraão. Ele tem o mesmo espírito, está no mesmo espírito de Deus, que havia em Abraão, está nessa pessoa. Então ele fala assim, o verdadeiro judeu, o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso, ele não é religioso, não é judeu na carne, ou seja, ele não é religioso porque pertence a uma instituição religiosa, porque é crente, porque é evangélico, porque é protestante, porque é católico, porque é espírita, não. Ele é cristão de verdade, não porque ele recebeu um certificado de batismo de uma igreja cristã. Ele é cristão de fato e de verdade porque Cristo habita nele. O Espírito de Cristo está na sua mente, guiando os seus passos, orientando com sabedoria por onde ir, o que fazer e o que não fazer. Isso é a beleza do ensinamento aqui do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda. Pois bem, ele está dizendo assim, o judeu não é judeu, o judeu, ele é judeu no interior. No interior, assim como a circuncisão não é externa, ela é interna, no espírito. Olha, ele diz aqui assim, ó, e não pela lei escrita. Quando ele fala lei escrita, ora, se nós somos orientados pela lei escrita, Paulo está contra a lei escrita? Não. Paulo está dizendo assim, ó, não preso à letra morta, não à definição conceitual dos dicionários dos homens, não preso a isso. Porque no dicionário dos homens não existe possibilidade da palavra circuncisão ser no espírito, porque a palavra circuncisão no conceito significa que ela tem que acontecer na carne, tem que cortar um pedaço de carne, porque se não tiver um pedaço de carne cortado, o homem não é circuncidado. Isso é uma definição técnica, carnal, material dos homens. Mas isso para Deus é só um tipo. Tudo que ele mandou fazer fisicamente lá no Antigo Testamento eram tipos. Porque tudo que ele, inclusive o templo todo, a coisa mais bela que Deus mandou fazer no Antigo Testamento de Moisés foi um templo. Um templo composto de 3 compartimentos. O Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança. O Lugar Santo, onde estava a mesa com os pães de proposição, o candelabro e o altar de incenso. E lá fora, no pátio interior, ou no átrio interior, estava lá o altar de sacrifício e a pia de bronze, onde o sacerdote se lavava. Mas aquilo tudo era para representar o corpo humano e também para representar, obviamente, a jornada do homem até a redenção, até se encontrar com Deus no Santíssimo, ou o Santíssimo, que Deus é o Santíssimo. Ora, aquele templo simbolizava, acima de tudo, o Santíssimo quanto com Deus, a mente do homem. É por isso que Cristo diz assim, ó, derrubem este templo, em 3 dias ele será reedificado, falando do seu próprio corpo. E aí fica muito claro, né, que tudo aquilo era tipos. Então, quando Deus manda fazer uma circuncisão na carne, ele quer, acima de tudo, transmitir uma mensagem para o espírito. E quando Paulo escreve aqui, está no mesmo espírito, quando ele escreve judeu, ele não está contra a sua raça, contra o seu povo, contra a sua etnia. Quando ele fala judeu, para mim, eu nem olho para o judeu, eu olho para mim, porque sou um religioso, vivo dentro de uma religião. Então isso aqui é uma repreensão, uma exortação, uma orientação para mim que sou religioso. Para que eu olhe com carinho para o gentio, aquele que não conhece a palavra ainda,
que não me ache melhor do que ele porque eu não sou, porque eu sou pastor, porque eu sou sou professor de pastores. Eu tenho uma especialização, já escrevi tantos livros, sou isso, sou aquilo, outro. Não é assim, meus amados, que a coisa funciona. O homem espiritual é a grande busca de todo o cristão. Se tornar religioso e ser religioso para sempre é um grande erro. E é isso que Paulo está trazendo para a igreja, porque se o homem entender isso, ele jamais vai trocar a verdade espiritual profunda de Deus por costumes e tradições religiosas e vai verificar tudo na palavra, o que é que a palavra diz e não o que o pastor está dizendo no púlpito, repetindo uma reza da tradição que nem ele mesmo teve a coragem de investigar se aquilo é daquele jeito mesmo ou não é, né? E aí continua fazendo a vontade do homem e rejeitando a vontade de Cristo.